Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos, salve Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Que o Divino Espírito Santo venha sobre cada um de nós, em nosso coração e nossa mente, para o entendimento da nossa fé católica, apostólica, romana. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples, para juntos podermos aprender mais um pouco sobre a Santa Fé Católica que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para nós como um meio de salvação para alcançarmos a Ele, que é a vida eterna. E hoje, o que é ser católico? Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 830, nos apresenta o que quer dizer católico. A palavra católico significa universal, no sentido de que, segundo a totalidade ou segundo a integridade, a Igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Essa frase é de Santo Inácio de Antioquia, ali do início do segundo século, do ano mais ou menos 110 da era cristã, né? Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta e completa, vida sacramental, integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. Aqui o Catecismo nos apresenta o que é ser católico, né? É a universalidade da fé. É tudo aquilo que está, né, dentro desse organismo visível que é a Igreja, né? A vida sacramental, os sacramentos, o ministério ordenado, né, da sucessão apostólica que os bispos recebem, né? Um bispo recebe de outro bispo, né? A ordenação episcopal, né? Em cada diocese existe um bispo que recebe a fé para ser transmitida ali, os sacramentos, por exemplo, o mais precioso que é a Eucaristia, a Santa Missa, né? Não haveria Santa Missa sem um sacerdócio, sem ali um ministério ordenado. Nós não teríamos a missa, que é o bem mais precioso que o católico tem. Então, aqui nós já entendemos toda essa unidade do que é ser católico. A vida sacramental, este organismo visível, organizado, né? Existe um governo, não é cada um por si, não é uma coisa fatiada, parcelada, mas como diz, é a totalidade da fé. É tudo aquilo que constitui a fé, os sacramentos, as orações, a sucessão apostólica, a unidade, né? A santidade, a apostolicidade da Igreja. A Igreja é una, santa, católica, apostólica, né? E podemos usar também o adjetivo de romana, porque a sua sede é em Roma. Então a Igreja de Cristo ela é católica, romana. E nós dizemos todos os domingos: cremos na Santa Igreja, né? Cremos na Santa Igreja Católica. Nós dizemos isso. Essa igreja que tem o Papa como chefe visível da igreja, né? O Papa, ele é o símbolo central da unidade católica. E aqui está algo muito importante dentro do catolicismo, que é a unidade da fé. Em todo mundo se há somente uma fé. E isso que nós preservamos e que devemos sempre preservar, que é o vínculo da fé. Nós não podemos perder essa unidade que é ser católico. Se tem algo que faz com que a gente seja católico, é a unidade da fé, né? Essa unidade de fé nos sacramentos, né? Também na liturgia de governo, de batismo. E isso a própria Escritura nos pede. Aqui se lemos na primeira carta não, a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3 ao 6, São Paulo vai dizer bem assim: esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, um o Espírito,
assim como é uma a esperança em que fosse chamado. Um é o Senhor, uma a fé, um só o batismo, um Deus, Pai de todos, que está acima de todos, entre todos e em todos. Isso aqui, São Paulo está exortando ali a comunidade de Efésios à unidade da fé. Que viva aquele vínculo da paz, que tenha um só batismo, um só governo, né? Que tenha uma só fé, porque um pode pregar isso ou aquilo e pode confundir o rebanho, colocando ali veneno, né? Naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, que é a fé. E na sua catolicidade. E aqui eu quero trazer uma regra de São Vicente de Lérès, que foi assim, um monge ali do século V, né? Na metade do século V. E eu trouxe aqui no seu escrito chamado Comonitório, ele, ali no capítulo 2, ele fala assim, uma regra geral para distinguir a verdade católica da falsidade e da preguiça herética. E eu quero entrar aqui que tem muitos querendo dizer que São Vicente de Lérès era só de escritura, porque ele escreve uma coisa aqui muito interessante. Mas nós vamos perceber pelo contexto, porque ele quer preservar a apostolicidade da sucessão apostólica, a unidade da fé e o que é ser católico, como já foi dito aqui, né? E aqui no capítulo 2, ainda tem um título ali, uma regra geral para distinguir a verdade da fé católica da falsidade da preguiça herética. Ele coloca em detalhe aqui, né? A preguiça herética. Porque a heresia é realmente uma preguiça, né? Da pessoa não escolher a totalidade da fé, mas escolher uma parte, né? Isso aí que é heresia. Heresia significa escolha. Eu escolho naquilo que creio, né? É religião do self-service, né? E aqui ele disse, muitas vezes eu perguntei, séria e atentamente de muitos homens eminentes pela santidade e erudição, como e por qual regra segura e por assim dizer universal, eu posso ser capaz de distinguir a verdade da fé católica da falsidade da gravidade herética. E sempre recebi, em quase todos os casos, uma resposta para este efeito, que se eu ou qualquer outra pessoa desejasse detectar as fraudes e evitar as armadilhas dos hereges, à medida que surgisse para continuar sã e completas na Igreja Católica, devemos o Senhor ajudando a fortalecer nossa própria crença de duas maneiras. Primeiro, pela autoridade da lei divina, né? A lei de Deus, e depois pela tradição da Igreja Católica. Isso aqui é muito interessante, ó. Primeiro pela autoridade da lei divina, a lei de Deus, né? A igreja que foi instituída por Cristo, ela tem a lei divina, né? As sagradas escrituras têm a lei divina. E depois pela tradição da Igreja Católica, que tem essa autoridade. Pela autoridade da lei divina e depois pela tradição da Igreja Católica. Né? Aqui já percebemos que São Vicente de Lérès não é só de escritura, né? Ele é católico mesmo, tradição da Igreja Católica, preserva essa tradição. E aqui ele vai seguir mais à frente. Mas aqui, alguém talvez pergunte, visto que o cânon da Escritura é completo e suficiente por si para tudo, e mais do que suficiente, que necessidade há de juntar a ele a autoridade da interpretação da igreja? Olha só a pergunta, né? Ele está falando assim, que as escrituras aqui, o cano formado, que naquela época tinha se formado já as escrituras, 73 livros, né? Ele está aí já depois aí dos concílios de Cartago e Hipona, ali no ano 450 mais ou menos, ele está falando isso. Então a Bíblia já estava pronta, né? Já tinham 73 livros das escrituras. E ela, como escritura, né, como palavra de Deus escrita, ela que é suficiente. Né? Não precisa acrescentar mais nada. Os 73 livros que estão aqui são suficientes como doutrina para a igreja. Né? Nós sabemos disso. Não existe nenhum outro escrito que possa ser chamado palavra de Deus, a não ser as Sagradas Escrituras para a igreja. Por isso ela é suficiente. Mas aqui ele faz uma pergunta muito interessante, né? Que necessidade há de juntar
a ele, né, ou seja, o cânon, a palavra de Deus escrita, a autoridade da interpretação da igreja, ou seja, magistério, né? Por essa razão, porque devido à profundidade da Sagrada Escritura, todos não aceitam em um e no mesmo sentido, mas um entende suas palavras de uma outra maneira e outro de outra, de modo que parece ser capaz de tantas interpretações quanto forem os intérpretes. Pois Novaciano expõe de uma maneira, Sabélio de outra, Donato de outra, Ário, Eunômio Macedônio, outra Fótino, Apolinário e Prisciliano, outra Loviano, Pelágio, Celestio, outra por último Nestório, outro. Portanto, é muito necessário por conta da complexidade tão grande de tantos erros diversos, né? Ou seja, cada um aqui interpretava de uma maneira diferente, porque esses homens aqui citados criaram heresias, principalmente contra a Trindade, contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma das mais conhecidas é o arianismo, o nestorianismo. O arianismo que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nestorianismo tem a heresia que Jesus era duas pessoas. E o próprio São Vicente de Lérès, aqui nesse comonitório, nesse escrito dele, ele vai falar mais à frente sobre essas heresias, um pouquinho, né? E sobre a importância da fé católica contra elas. É bom até vocês lerem todo esse comonitório, estou lendo ele. E vou até colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então ele está aqui transmitindo, né? Aqui, ou seja, do que adianta ter a Sagrada Escritura, que um vai ler assim para negar isso, o outro para fazer aquilo, o outro para fazer aquilo. Isso aí não é diferente do nosso tempo, né? Cada um pega a Bíblia, e hoje em dia, e faz o que faz. Sai ali, o espírita vai ler a Bíblia conforme a interpretação dele, o protestante a interpretação dele, e assim por diante, né? O protestantismo se esfacela exatamente por isso, né? Desde aquela época já existia esse problema, né? E aqui a gente não está falando de diversidade, gente. Que dentro da Igreja Católica há uma diversidade de dons, de carismas, né? Para todo lado. Mas que nessa diversidade há uma unidade de fé, uma unidade de governo, né? Cada um pensando por si próprio, por isso precisa da interpretação da Igreja, do magistério da Igreja, né? É que ele continua. Portanto, é muito necessário, por conta das complexidades tão grandes e tantos erros diversos, que a regra para o correto entendimento dos profetas e apóstolos seja formulado de acordo com o padrão da interpretação eclesiástica e católica. Olha, isso aqui é interessante, né? Que a regra para o correto entendimento dos profetas e apóstolos seja formulado de acordo com o padrão da interpretação eclesiástica, magistério e católica, ou seja, universal, né? E aqui ele vai explicar por quê. Além disso, na própria Igreja Católica, todos os cuidados possíveis devem ser tomados para que tenhamos aquela fé que foi acreditada em todos os lugares, sempre, por todos, né? Então aqui, em todos os lugares, sempre e por todos, existe aqui uma unanimidade. Aquilo sempre foi crido, né? Sempre teve uma unanimidade naquilo, sobre algo. Então a gente tem que voltar, né? Ali onde a gente recebeu a fé e ver. Isso aqui era unânime. Jesus era Deus aqui para esse, né? No século I, no século II, no século V, no século X, no século XV, no século XX. Há uma unanimidade aqui em todos os lugares. Aquela fé que foi acreditada em todos os lugares, sempre por todos. Por isso é verdadeiramente, no sentido mais estrito, católico, né? A totalidade da fé. E como o próprio nome e razão da coisa declaro, abrange tudo universalmente. Devemos observar esta regra se seguirmos a universalidade, a antiguidade, o consentimento, como eu já falei agora. Seguiremos a universalidade se confessarmos ser verdadeira aquela única fé que toda a igreja em todo o mundo confessa. Antiguidade, né? Por isso que nós muitas vezes, nós católicos, rogamos, né, a antiguidade da igreja. Se de forma alguma nos afastarmos daquelas interpretações que são manifestas
foram notoriamente sustentadas por nossos ancestrais e pais sagrados. Aquilo que já foi sempre crido, né? Pelos nossos pais, pelos doutores, pelos místicos da igreja, com sentimento da mesma maneira. Se na própria antiguidade aderimos às definições e determinações consentidas de todos, ou pelo menos de quase todos os padres e médicos, né? Vai ser todos também, mas que tenha a sua maioria, né? Unanimidade da fé. Isso aqui demonstra o que é ser católico, né? São Vicente de Lérez, né? E isso aqui é muito importante. Em todos os lugares é crido a mesma coisa. O catecismo falou a unidade sacramental de governo, o depósito da fé, a sua unidade de fé, a santidade da igreja, né? A sucessão apostólica dos apóstolos, se deve ter essa unidade, né? Que os bispos, eles não se autoproclamam, eu sou bispo, ou presbítero, etc. e tal, mas eles receberam de outros a fé, para assim ela ser continuada e trabalhada. Isso é ser católico. Existe muita modinha por aí dizendo, eu sou católico, né? Porque eu sou universal. Mas não tem uma unidade de fé, não tem uma unidade de batismo, né? Não tem uma unidade de governo universal, né? Não tem o Papa como chefe da igreja, né? Embora algumas comunidades, como diz o Catecismo da Igreja, aqueles que foram batizados dentro da igreja e saíram da igreja são católicos. Aqueles que são batizados em comunidades por aí também são católicos. Mas são aqueles católicos que não estão em plena comunhão com a família que é a igreja, né? Eu sempre gosto de usar essa analogia, porque essa analogia não, a igreja é uma família, né? É uma família espiritual e também visível. Como São Paulo vai dizer ali também na carta aos Efésios, né? A igreja de Deus, né? Que está no céu e na terra. Nós somos a igreja. Aquelas pessoas que, embora sejam católicas, né? Mas não estão na igreja e rejeitam a igreja, nós chamamos de católicos rebeldes, né? São os católicos rebeldes, que não aceitam a totalidade da fé, mas que escolhem viver nas suas doutrinas, nas suas heresias, não tem um consentimento, não tem uma unidade, não tem uma sucessão apostólica, né? Muitas igrejas, por exemplo, as igrejas orientais, elas têm a sucessão apostólica, mas não estão unidas à igreja, não estão unidas ao Papa, né? Estão em cisma, né? Para quem conhece o cisma do Oriente de 1054, muitas igrejas se afastaram da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a primazia, né? Que tem a primazia. Como dizia Santo Irineu, ela tem que estar de acordo com ela, pois ela tem a proeminência da fé. Então, meus queridos irmãos, que vocês tenham aprendido, entendido o que é ser católico, né? O católico é aquele que tem a totalidade da fé. O católico, ele não escolhe no que crê, ele aceita o que a igreja ensina como verdade de fé. Para a tua salvação, aceita os 7 sacramentos e crê na Bíblia, na tradição e no Sagrado Magistério. Isso é ser católico. Que a cada dia o Espírito Santo nos una no só corpo, nessa diversidade de dons, de carisma da igreja. Que o Espírito Santo venha iluminar cada vez mais a nossa igreja, no seu governo, na sua unidade. Que possamos viver o nosso batismo, a nossa fé. Que possamos ser santos, assim como a igreja é santa. Que possamos viver a sucessão apostólica, a fé dos apóstolos, em todos os lugares, em todos os momentos. Amém. Que Deus nos abençoe e a Virgem Maria nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.